Apocalipse capítulo 3. A gente nós vamos ler a carta enviada à última igreja, nas 7 igrejas. Essa é uma viagem que eu e o Bispo Fábio queremos fazer. Já deixa aqui o convite para você fazer com a gente. Mas João escreve essa carta para 7 igrejas ali da Ásia. E é interessante, eu quero encorajar você a chegar na sua casa e estudar. Você que porventura ainda não começou, não tem o hábito de ler a Bíblia todos os dias, comece para ontem. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus. E como diz o Bispo Fábio, a Bíblia é o único livro que nós lemos na presença do autor, na companhia daquele que escreveu. Olha que maravilhoso. E aqui quando você lê essas cartas, tem algumas coisas, algumas igrejas aqui, que Deus ele está trazendo o diagnóstico. E em algumas, por exemplo, deixa eu ver aqui, em Éfeso, que é a primeira carta, Jesus ele aponta coisas positivas e coisas negativas. Em Éfeso, conheço as tuas obras, eu vejo o seu esforço, a sua perseverança, e descobriu os mentirosos. Jesus ressalta o que tem de positivo, e depois ele traz o que ele precisa corrigir, o que essa igreja precisa corrigir. No caso de Éfeso, abandonou o primeiro amor. Em Tiatira, conheça as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço, a sua perseverança. Jesus traz ali, mostra o que tinha de positivo, e depois vem trazendo os pontos negativos, aquilo que precisava ser consertado. Em Laodiceia, não tem nada de positivo. Lê comigo a partir do verso 14 do capítulo 3 de Apocalipse. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as obras que você realiza, que você não é nem frio nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno e não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha da sua nudez não fique evidente, e colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Portanto, seja zeloso e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Eu vou contextualizar vocês, eu pesquisei sobre isso. A Laodiceia hoje está ali na região que hoje nós conhecemos como Turquia. Ela fazia parte ali de um trio, vamos dizer assim, de cidades. Tinha 2 cidades próximas a Laodiceia. A Hierápolis era uma cidade próxima que era fonte de águas quentes, era Caldas Novas deles, fontes de águas quentes, que são águas terapêuticas também. E tinha também Colossos, que já era fonte de águas geladas, que também é terapêutico. Mas quando essas águas chegavam lá em Laodiceia, quando eu misturo o quente com o gelado, fica o quê? Morno, uma água insonsa, sem graça. Tinha muita funcionalidade não. Mas em volta, Laodiceia tinha ali fonte de água quente, fonte de água gelada. Laodiceia era famosa por sua riqueza. Quando foi destruída, ela não precisou de verba do governo ali, das autoridades do império para reconstruir. Ela tinha condições. Ela se reconstruiu com os seus próprios recursos. E a grande parte da riqueza de Laodiceia vinha da indústria têxtil e da medicina. Lá tinha um colírio
para os olhos. A gente pode falar aí que era um centro oftalmológico de excelência naquela época. Engraçado, né? Olha como Jesus fala na linguagem deles. Uma igreja rica, uma igreja aparentemente sem problemas. Porque uma das coisas que Jesus, nas outras cartas para as outras igrejas, ele ressalta, por exemplo, em Pérgamo. Pérgamo aceitava a doutrina de Balaão e dos Nicolaítas. Não tinha isso na igreja de Laodiceia. Outra igreja tolerava Jezabel, o espírito de Jezabel. Não tinha isso na igreja de Laodiceia. Não era uma igreja de escândalos. Tinha uma aparência de uma igreja saudável. Era uma igreja rica, uma igreja confortável, uma igreja sem escândalos, uma igreja que talvez, se eu e você naquela época mudássemos para aquela região e estivéssemos procurando uma igreja para congregar, talvez muitos de nós escolheríamos Laodiceia. Aparentemente tudo tranquilo, não tinha problema. Vocês estão entendendo? Mas Jesus não ressalta nada de positivo. A aparência daquela igreja, a vida daquela igreja causava náuseas em Jesus. Estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Era uma igreja que não tinha relacionamento com Cristo. Era uma igreja morna. O coração não queimava mais. Como assim, bispa? Lembra dos discípulos, os 2 discípulos a caminho de Emaús? Andando para Emaús, Jesus se aproxima e começa a conversar com eles sobre as Escrituras, sobre os últimos acontecimentos. Quando Jesus senta à mesa com eles e vai partir o pão, a Bíblia diz que os olhos deles se abriram e eles reconheceram que era Jesus. E aí Jesus desaparece, e aí um vira para o outro. Eu senti o meu coração queimando, o meu coração ardia dentro do meu peito enquanto ele ia falando sobre as Escrituras. Se ao abrirmos a Bíblia, se ao lermos a Bíblia, se ao falarmos de Deus, se ao falarmos com Deus, o nosso coração não queima, algo não acontece dentro de nós, nós precisamos ligar um alerta, porque pode ser que, embora aparentemente tudo esteja bem, pode ser que estejamos como a igreja de Laodiceia, mornos. Não há devoção, não há paixão, não há arrependimento, não há busca intensa pelo Senhor. Isso é muito sério. Essa carta é para a igreja, é para os crentes. Deus está falando para os crentes. E aí Jesus traz o diagnóstico, e como foi com as outras cartas endereçadas às outras igrejas, ele traz o conselho, ele traz o remédio. No verso 18: aconselho que você compre de mim. Jesus é a fonte. Para a história de uma igreja mudar, Jesus é a resposta. Para a nossa vida mudar, Jesus é a resposta. Você pode ir atrás de outras coisas. Compre de mim. Comprar, isso quer dizer que existe um preço a pagar. Como assim, bispa? Salvação é presente de Deus. É mesmo. Jesus foi lá e passou por aquilo que eu e você merecíamos passar. Mas relacionamento, intimidade com Deus, vida em santidade, porque sem santidade ninguém verá a Deus, existe um preço a pagar. E o Senhor Jesus escreve para essa igreja: eu te aconselho, compre de mim. Não vá buscar em outro lugar.
A resposta não está em outro lugar. A solução não está em outro lugar. A solução está comigo. Compre de mim, pague o preço que você precisa pagar. E Jesus ensinou isso dando o exemplo. Quantas vezes nós lemos nos evangelhos que Jesus se afastava de todos para fazer o quê? Para orar. Ele não deixou de ser Deus, não. Ele aqui na terra, Cristo Jesus, era Deus. Qual é o preço que nós temos pago para termos comunhão com Deus, para nos relacionarmos com Deus? Não tem como você conhecer alguém verdadeiramente se você não investe tempo com essa pessoa. Tempo de conversar, de andar junto. E aí, algo que queima meu coração. Primeiro aqui nesse conselho do verso 18, Jesus pontua várias coisas. Ouro refinado pelo fogo, a riqueza que você tem, aquilo que você aparenta ter, é miséria. É o ouro refinado pelo fogo. É a obra que o Espírito Santo faz na sua vida que você permite. Aí ele fala de vestes brancas para vestir a nudez, colírio para os olhos. Você sabe quem você é? Nesse contexto, porque a igreja de Laodiceia tinha uma visão equivocada sobre si mesma. Ela se via como uma boa igreja. Ela se via como uma igreja saudável. Ela não enxergava a sua real situação diante de Deus. No verso 20, diz que Ele está à porta e bate. Quem está dentro de algum lugar bate a porta. Jesus não estava naquela igreja. Jesus estava à porta, batendo. Quem ouvir? Quem abrir a porta? Porque essa atitude é de nós, vem de nós. Isso traz muito temor e tremor no meu coração. Jesus estava do lado de fora, Ele não estava dentro dessa igreja. Uma igreja aparentemente boa, aparentemente saudável, sem escândalos, sem problemas, sem lutas, sem dificuldades. Mas Jesus não estava ali. Eu estou à porta e bato. Relacionamento. Nós precisamos priorizar o nosso relacionamento com Deus. Quando Jesus estava lá em Betânia, na casa daquela família querida, Marta chega questionando Jesus, né? Você não vai pedir para Maria me ajudar? Estou fazendo todo o serviço sozinha. E Maria está lá aos pés de Jesus ouvindo. Eu imagino ela se deleitando ali com os ensinos de Jesus. Jesus virou e falou: ela escolheu a boa parte, não lhe será tirada. O serviço para o Senhor é importante, sim. Nós demonstramos o nosso amor e a nossa devoção a Deus também quando nós o servimos nesse plano terreno, servindo a igreja, servindo a sociedade em que nós vivemos, sendo sal e luz, sim. Mas nós não podemos esquecer do abrir a porta, permitir que Ele entre e sente à mesa conosco. Porque é ali que nós somos ensinados por Jesus, é ali que nós somos discipulados por Jesus, é ali que nós aprendemos e recebemos dEle, é ali que nós desfrutamos da comunhão, da presença dEle. Como está o seu relacionamento íntimo com Deus? Das 24 horas que você tem no seu dia, quanto desse tempo é reservado para você e Deus, mais ninguém? No verso 21, ao vencedor darei o direito
de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Verso 20: estou à porta, eu estou batendo. Quem ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. O verso 20 acontece no secreto, é na intimidade, é você e Deus. É você permitir que o Senhor entre e sente à mesa com você. E conheça aspectos da sua vida que ninguém mais conheça. E traga ensino e traga correção, porque Ele mesmo afirma: eu repreendo a todos aqueles que eu amo. É no secreto, é na intimidade. Mas para aqueles que vencem no secreto, na intimidade, aqueles, como o apóstolo Paulo nos ensina lá em 2 Coríntios 7, que aperfeiçoam a santidade para que tenham esse relacionamento íntimo com o Senhor, ao vencedor darei o direito de sentar comigo no trono. Aí já é público, aí todos já vêm. Entende a diferença? Eu preciso construir no secreto. Eu preciso pagar o preço pelo secreto. Eu preciso pagar o preço pela comunhão com o meu Deus. Não conhecer o Senhor apenas de ouvir falar, mas de com Ele andar, de com Ele estar, de poder sentir o coração de Deus, de poder sentir o coração queimando e ardendo, de poder ouvir a voz de Deus te direcionando nas situações mais diversas que você enfrenta na sua vida, no seu cotidiano. Você está às vezes dirigindo para o seu trabalho durante a semana e o Espírito Santo falar com você e o seu coração se aquecer e de repente você não aguentar mais, você parar o carro e começar a orar e o Espírito Santo começar a falar com você. É secreto, ninguém está vendo. É o seu tempo com o seu Pai. Relacionamento. O que traz muito peso no meu coração, sabe o que é? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Se você for hoje lá na Turquia, lá na região onde a igreja em Laodiceia estava, uma igreja bonita, uma igreja imponente, uma igreja rica, uma igreja próspera, você não vai ver a igreja lá, você só vai ver ruínas. Naquela região, se eu não me engano, tem menos de 1% de cristãos. Eles não ouviram. E nós vamos ouvir? Se nós fazemos uma análise geral da igreja do Senhor Jesus no mundo, nós vamos ver que muitos lugares onde teve avivamento, onde a igreja crescia e se multiplicava, hoje são lugares históricos. Em outros, como Laodiceia, ruínas. Quem vai ouvir o que o Espírito diz às igrejas? Quem vai ouvir que o Senhor Jesus está batendo a porta? Quem vai abrir a porta e permitir que Ele entre? Faça morada. Mude a nossa forma de pensar, mude a nossa forma de agir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Que as próximas gerações não olhem para a nossa história depois e vejam apenas ruínas. Que possamos ouvir a correção do Senhor. Que possamos hoje priorizar o nosso relacionamento com Jesus. Não tem nada nesse mundo que vale mais do que a nossa comunhão com Deus. De Gênesis a Apocalipse, estuda a Bíblia. Em todos os momentos,
a gente vê o interesse de Deus em restabelecer a comunhão conosco. Relacionamento, intimidade. Isso é o que a gente precisa. Amém?